Eu tinha 19 anos e, como toda garota dessa idade, eu era cheia de sonhos, de vontades, mas também eu era muito inocente. Naquela época, as responsabilidades pareciam um universo distante. Naquela noite, em particular, saí para comemorar o aniversário da minha melhor amiga. Era verão e a energia da cidade vibrava com o calor e com o som alto das músicas que invadiam as ruas. A gente mal podia esperar para chegar à balada, onde planejávamos dançar até não sentir mais os pés. Éramos jovens, sem preocupações, e naquela noite tudo o que importava era aproveitar o momento. Lá dentro, o lugar estava lotado. A música alta, as luzes piscando em mil cores, as risadas das pessoas, tudo contribuía para um clima de pura liberdade. Foi então que eu o vi. Ele estava perto do bar e nossos olhares se cruzaram por um segundo. Não consigo me lembrar exatamente do rosto dele, mas tinha algo no jeito que ele sorria, uma confiança que me atraiu instantaneamente. As minhas amigas notaram e até me provocaram, encorajando-me a ir até ele. Depois de alguns goles e com o incentivo delas e a adrenalina da noite, resolvi seguir aquele impulso. Conversamos, dançamos e terminamos deixando-nos levar pelo momento. Foi tudo tão intenso e talvez por isso as memórias daquela noite fiquem até hoje um pouco embaralhadas. Ele era um completo estranho e ninguém que estava comigo se lembrava muito bem dele no dia seguinte. E assim, sem me dar conta, aquela noite, que deveria ser apenas mais uma aventura para contar às amigas, mudaria toda a minha vida. 2 semanas depois, a adrenalina daquela noite já havia passado, mas uma sensação estranha começou a surgir. Na primeira vez que senti enjoo, imaginei que talvez fosse apenas algo que comi, mas a sensação persistiu. Meus dias ficaram mais lentos e, conforme o enjoo voltava a cada manhã, a possibilidade de uma gravidez começou a surgir na minha mente, mesmo que eu tentasse afastar o pensamento. Afinal, isso não poderia estar acontecendo comigo, né? Depois de alguns dias, eu não consegui mais ignorar os sinais. Eu comprei um teste de gravidez e fui direto para casa. Meus dedos tremiam enquanto esperava pelo resultado. Quando a segunda linha apareceu, eu fiquei paralisada. Era positivo. Ali estava eu, com apenas 19 anos, sem saber ao certo quem era o pai, sem ter um plano. Naquele momento, me senti completamente sozinha. Fui tomada por uma mistura de emoções, medo, pavor, mas também uma sensação de que não consigo descrever completamente. Quase uma onda de carinho que surgia do nada. Eu estava assustada, mas a ideia de que dentro de mim uma nova vida começava a crescer era mais forte do que o pânico. Chorei sozinha em silêncio. A ficha demorou a cair, mas em algum lugar profundo eu comecei a entender que a minha vida acabara de ganhar um novo sentido. A decisão de levar a gravidez adiante veio naturalmente, quase como se a minha própria vida dependesse dela. Eu contei para minha família e para algumas amigas mais próximas. As minhas amigas, que lembravam um pouco daquela noite, ficaram surpresas, mas de alguma forma ofereceram todo o apoio possível. A minha mãe, ao ouvir minha história, primeiro chorou comigo, depois fez algo que eu não esperava. Ela segurou minhas mãos e disse que estaríamos juntas, acontecesse o que acontecesse. Não foi fácil. Cada dia trazia um novo medo, uma nova incerteza, mas ao mesmo tempo eu senti uma coragem que jamais imaginei sentir. Senti que, mesmo sozinha, eu poderia enfrentar o mundo. Eu sabia que, ao escolher criar aquele bebê como uma mãe independente, encararia uma jornada cheia de desafios, mas também uma oportunidade de me tornar mais forte. Os anos passaram e o meu filho Miguel era a luz da minha vida. Cada sorriso dele era como um lembrete de que eu havia tomado a decisão certa. Desde cedo ele foi curioso e observador. E quando completou 6 anos, as primeiras perguntas começaram a surgir. Mãe, onde está o meu pai? A pergunta me pegou de surpresa, e por mais que eu tivesse ensaiado várias vezes uma resposta, as palavras pareciam não sair. Com um nó na garganta, tentei ser o mais honesta possível sem assustá-lo. Disse que seu pai não fazia parte das nossas vidas, mas que ele era fruto de uma noite cheia de felicidade e de amor. Ele pareceu aceitar, mas eu sabia que aquela pergunta voltaria a aparecer.
Conforme Miguel crescia, as perguntas se tornavam mais detalhadas. Ele queria saber mais, queria entender quem era o pai e por que ele não estava ali. Você nunca tentou procurar ele, mãe? Cada vez que ele me perguntava isso, o meu coração apertava. Eu tentei explicar a ele o contexto daquela noite e como era difícil encontrar alguém de quem se sabia-se tão pouco. Eu queria que ele soubesse que ele era a minha prioridade, desde o primeiro instante, e que as respostas sobre o pai dele, infelizmente, não estavam ao meu alcance. Ele parecia entender, mas eu percebia que o vazio persistia. Eu tentava, na medida do possível, ser sincera, mostrando que algumas respostas não estavam sob nosso controle. Isso era duro para ele, e mais ainda para mim. O tempo trouxe maturidade e compreensão, tanto para mim quanto para o Miguel. Ele começou a entender que nossa história, apesar de incomum, era única e especial. Eu me sentia mais segura em responder às perguntas dele, e o nosso vínculo cresceu de uma maneira que jamais imaginei. Chegamos a um ponto em que ele aceitou que nem sempre a vida oferece todas as respostas. Ele perguntou o quanto o amava e que, por mais que a ausência de um pai biológico pesasse, tínhamos construído algo muito forte juntos. A jornada, apesar de repleta de incerteza, nos uniu profundamente. Os anos passaram e Miguel crescia cada vez mais curioso e independente. Às vezes eu me pegava olhando para ele e tentava imaginar como seria o pai que ele nunca conheceu. Havia dias em que ele era a minha cópia, com o mesmo sorriso e as mesmas expressões, mas em outros eu sentia que algo nele vinha de uma parte que eu não sabia como completar. Miguel sempre foi um garoto observador e sua maturidade desde novo me surpreendia. Em cada conquista dele, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola, os primeiros amigos, eu percebia o quanto ele se tornava uma pessoa única. Eu me orgulhava tanto. Ele era esperto e gentil, e cada etapa da vida dele me ensinava algo novo sobre ele e sobre mim mesma. Quando ele tinha cerca de 10 anos, começamos a ter conversas mais profundas sobre a nossa história. Ele já havia entendido que eu nunca conheci muito bem o pai dele, mas ainda queria saber se algum dia poderia encontrá-lo. Respondi com a mesma honestidade de sempre, explicando que, embora eu desejasse poder lhe dar mais respostas, algumas coisas simplesmente ficam no passado. Aos 15 anos, Miguel entrou na adolescência, uma fase cheia de mudanças e, para ele, de novas perguntas. Eu sabia que essa fase poderia trazer inseguranças e angústias sobre a ausência de uma figura paterna. Um dia ele veio até mim com um tom sério e um olhar firme. Mãe, eu preciso saber. Você realmente nunca pensou em procurar por ele? Sua voz era calma, mas havia um tom de urgência e até de mágoa. Eu respirei fundo, sentindo o peso da pergunta. Então, sentei-me ao seu lado e o encarei. Miguel, eu pensei sim. Pensei muitas vezes, mas eu nem sei por onde começar. Seu pai foi alguém que passou pela minha vida no momento e depois desapareceu. Tentei me lembrar de detalhes, mas ele era um estranho. Se eu soubesse onde procurar, faria isso por você. Mas não há um caminho claro. Ele olhou para o chão e depois para mim, com os olhos um pouco marejados. Entendo, mãe, mas é que às vezes eu sinto que falta uma parte de mim. Aquela frase partiu meu coração. Não era fácil admitir para ele que essa ausência provavelmente o acompanharia, mas eu sabia que nosso amor e nossa história poderiam preencher muitos vazios. Puxei-o para um abraço e prometi que juntos continuaríamos nossa jornada com ou sem respostas. Com o tempo, Miguel passou a lidar com a situação de forma mais leve, embora de vez em quando eu percebesse uma certa melancolia em seus olhos. Contei a ele histórias da nossa vida, das pessoas que o cercavam e do quanto ele era amado. Na escola, Miguel se destacou, sempre curioso, sempre em busca de conhecimento. Ele decidiu que queria estudar psicologia. Fiquei extremamente orgulhosa dele. Ele se tornou um jovem adulto bondoso e resiliente, e nosso relacionamento se aprofundou ao longo dos anos. Em várias ocasiões, ele agradecia pela honestidade que sempre tivemos um com o outro. Sabia que para mim seria mais fácil inventar uma história ou alimentar esperanças,
mas em vez disso, escolhi ser sincera e vulnerável. Um dia, quando já estava com seus 25 anos, Miguel veio me visitar. Estávamos conversando sobre nossas lembranças e ele me disse algo que nunca havia ouvido antes. Sabe, mãe, eu finalmente entendi que algumas histórias não têm todas as respostas. A ausência do meu pai, de certa forma, ajudou a me tornar quem eu sou. Sempre quis encontrar um significado, mas hoje aceito que o que temos é o suficiente. Essas palavras soaram como uma música. Vi nos olhos dele a paz que eu sempre quis que ele tivesse. Miguel se tornar alguém forte e completo, mesmo sem um pedaço de sua história. Ele nunca saberia o nome do pai, mas entendeu que, apesar disso, ele tinha tudo o que precisava para seguir em frente. Nos abraçamos e, naquele momento, senti que a jornada tinha se encerrado da melhor forma possível. Construímos uma família diferente, mas que era só nossa, e acima de tudo, baseada no amor e na verdade. Miguel encontrou seu lugar no mundo e eu encontrei o meu ao lado dele, sabendo que, com todas as respostas que eu pude ou não dar, essa foi a nossa história. Caramba, que história linda! A história de vocês é puro amor, pura compreensão, pura aceitação. Amém. Se vocês gostaram da história de hoje, pessoal, deem um joinha. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Bora fazer esse canal crescer. Eu fico por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau.